Salve! Começando o segundo episódio da 4ª temporada do PedraCast, agora um papo reto. O PedraCast é um podcast do coletivo Cultura no Morro Jacareí, São Paulo, e esse projeto é incentivado pela Lei Paulo Gustavo. Arte e política, gente. Esse é um assunto polêmico desde os primórdios, quando a cidadania e os status sociais ali na Grécia Antiga era sempre uma reflexão. Mas eu acho que isso ainda acontece hoje em dia, né? Ou não? Sei lá. Eu coloco a minha música, não quero nem saber se arte tem a ver com política. Mentira, né, gente? Eu amo falar sobre esse assunto. É um assunto muito legal, tem muito pano pra manga. E pra bater esse papo reto comigo hoje, está aqui comigo Lucas Baumgratz, que é um artista multidisciplinar, eu diria, né? Lucas é docente, animador, produtor audiovisual e músico de São José dos Campos. Conexão com Sanja. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado, Isa. Obrigado aí, pessoal do Pedramar. Foi um prazer estar aqui, pessoal do Cultura do Morro. Pra falar sobre um tema básico, né, Lucas? Um tema simples, super, né? É super simples. Nem dá pra desenrolar o dia inteiro. Se arte é política, imagina, gente. 40 minutinhos, vai ser bem de boa. Lucas, eu vou pedir para que na nossa conversa você tente ali equilibrar entre suas duas personas, né? Tanto como professor, nessa parte mais teórica, que você também dá aula sobre história da arte, mas também como a sua vivência artística ali, como músico e sua opinião mesmo. Com certeza, vai ter muita polêmica. Vai ter muita polêmica, da hora. E aí eu vou começar com uma pergunta muito simples, vou jogar essa bomba aí para você. O que é arte, Lucas? Ixi, caraca, já começou na bomba já. Então, o conceito de arte, né, ele é muito amplo, né? Tipo assim, a gente tem desde a Grécia Antiga, pensadores pontuando o que é arte, muitos vão para esse lado de ser uma expressão humana, que tenta representar o próprio humano e tal, não sei o quê. Esse é o meu lado professor, né? E aí tem momentos, né, os filósofos no iluminismo que vão tentar definir o que é arte também. E depois na era moderna também tentar redefinir, a própria arte também começa a se redefinir. Aí a gente tem o processo da morte da arte lá com o dadaísmo e tudo e tal, né? Mas, ao meu ver, na minha vivência, né, eu entendo que a arte ela é uma expressão humana necessária. E o que eu quero dizer com isso, né? Eu acho, para mim, essa resposta curta, a melhor resposta curta para o que é arte, né? Uhum. A gente tem várias expressões humanas, por exemplo, sei lá, o jornalismo. O jornalismo é um veículo de um meio de comunicação, né? Que ele tem a função de informar, né? Sei lá, o marketing, a publicidade tem a função de vender. Ele está comunicando, mas ele tem a função de vender. Qual é a função da arte? A função da arte é trazer assuntos à tona na comunidade e no seu ser, que eles são necessários, né? Eu entendo dessa forma. E isso cabe para dois espectros da arte que eu entendo, que é o espectro político, que é o que a gente vai conversar, né? E também o espectro que é pessoal, né? Porque a arte também, ele também tem esse viés aí da cura do pessoal e tal, né? É quase como se fosse inerente, né? Algo do ser humano, assim, essas expressões artísticas, né? Sim, a gente vê em vários momentos históricos que a arte, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo assim mais latente, né, e já entrando no assunto da política, a gente pega a ditadura militar, por exemplo. Quem foi a voz, né, da resistência na ditadura militar? Foi muitos artistas, né? Então, por isso, não é o jornalismo que vai fazer isso, não é a publicidade que vai fazer isso, não é outros veículos de comunicação que vão fazer isso, sabe? É a arte. A arte tem esse poder e essa liberdade de expor certas coisas, né? Então, acho que isso eu entendo a arte dessa forma. Muito legal. A gente está trazendo, né, essa questão da arte pela arte e essa discussão se é arte política ou não. Agora, né, na atualidade, um cenário muito diferente do que a gente via ali na antiguidade. Mas assim, Lucas, a arte sempre foi vista como arte, assim, ou existia um rolê também de, não é arte, são habilidades humanas. Fulano não é arte, ele tem uma habilidade em cantar ou escrever. E quando que surgiu esse questionamento, essa dúvida mesmo, do que é arte? O que eu faço? Tem a ver com política? As pessoas precisam se posicionar? Quando que surgiu esse questionamento? Ótimo. Essa é uma ótima pergunta. Inclusive, o conceito de arte ele é muito diferente dependendo da cultura.
né? Eu sempre trago um exemplo curioso, que é exatamente dos povos indígenas, por exemplo, né? O conceito de arte para eles é muito diferente. Para eles, aquilo está dentro da própria vida deles, né? Hoje em dia, né, com esse choque de cultura e né, trazendo a cultura ocidental, agora que a gente pode entender que existem artistas indígenas que trabalham com arte, vendem suas artes e tal, mas na vida deles, dentro da comunidade deles, eles nem tinham essa diferenciação de, tipo, isso aqui é arte. Não existia essa diferenciação, porque todo mundo fazia uma pintura corporal, todo mundo, sabe, fazia um artesanato, todo mundo fazia alguma coisa, e aquilo fazia parte do convívio, né? Então, isso acontece em diferentes comunidades no mundo, né? E essa não dissociação da arte da vida, da própria vivência, né? E o quanto isso é bonito também, né? Você pensar que é tão inerente que esse questionamento do que é arte e se a arte tem que ser política ou não veio depois, porque é tão... Exato. Né, desassociar, né, o que é arte. A gente coloca muito, academicamente, a gente coloca muito que esse início é ali, na Grécia, né? A Grécia tem essa efervescência clássica, né? Grécia clássica tem essa efervescência da arte, mas por muitos anos a arte ela foi vista como a manualidade, a produção manual, sabe? E não exatamente a produção de serviços e tal, e não exatamente uma expressão humana tão autêntica. Por muito tempo ela foi mandada por grandes mecenas, por governantes, sabe? Então... Talvez como forma de entretenimento? Sim, como forma de manipulação do povo mesmo, né? Tipo... inclusive até artes religiosas, né? Você pega... voltando, por exemplo, da Grécia, você pega aquelas grandes construções e deuses esculpidos e tal. Aquilo era tudo para formar uma grande imagem de que aquilo é importante, de empoderar né, trazer aquele poder para esses caras, esses poderosos, esses governantes poderosos, né? Então, a arte tinha, por muito tempo, ela funcionou dessa forma, até na Idade Média. Na Idade Média tem também os grandes reis que mandavam fazer quadros imponentes. Às vezes os caras eram mó feios e daí eu pedia pro desenhista desenhar um quadro. O antigo Photoshop. O Photoshop sempre existiu, gente. Essa é a verdade. Então, de mostrar que o cara é imponente, né? O pessoal sempre brinca com o negócio do Napoleão, né? Porque o Napoleão era baixinho, né? E daí tem os quadros do Napoleão como se ele fosse um cara gigante, um cavalo gigante. E daí, tipo... Ele não era isso, né? E, então, era para utilizar para manipulação do povo mesmo. O povo olhar aquilo e falar assim, nossa, o cara era... Né? E aí, quando que surgiu esse questionamento, assim, isso é arte, mas o que é arte? A arte é política? Como que surgiu esse questionamento? Historicamente, como eu disse, todo esse período, vamos pegar... Eu estou falando de história ocidental porque é o que a gente tem mais convívio e tal, né? Mas na história ocidental, da Grécia Antiga até Renascimento, né, a gente tem, mais ou menos segue esse padrão, né, da arte, ela está muito controlada por grandes mecenas, grandes governantes. E ela só passa a ser... não quer dizer que nesse período não tenha existido artes populares e artes que venham do povo, com esse viés político, né, popular, e não esse viés político do governo manipulando, né? Mas eram mais voltados para a cultura oral, né? Menestréis, existiam, obviamente, os menestréis, as pessoas andarilhos, que trabalhavam, que tinham essa questão da arte, né? Eu lembro muito dessa questão da literatura também. Que tinha umas literaturas que tinham uma relação de escárnio, às vezes até com o governo. Isso, né? Mensagens subliminares ali nas ladainhas, né? Tipo, isso realmente, de fato, existia, sabe? Mas isso... Historicamente, ele é difícil até de datar, às vezes, ele é difícil de registro e tudo e tal, porque era uma cultura muito mais oral, né? A gente vai ter isso de uma forma mais latente, assim, mais direta, no realismo, né? E o realismo, ele vai ser até meio que consequência desse momento que foi o iluminismo, que a gente fala que é a volta a reafirmação da filosofia de novo, né? Então, o iluminismo vem de novo com essa força da filosofia, e é um momento que o ser humano, né, o ocidental, vamos dizer assim, né, ele começa a entender que é o homocentrismo, assim, né, tipo, a gente viveu grandes eras da religião dominando essa questão, e aí no iluminismo a gente tem um momento de
se voltar como um homem sendo pensador, importante, criador, né? E quando vem essa ideia, esse conceito, consequentemente a arte começa tem consequências na arte esse tipo de pensamento, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, o realismo é um choque, né? Até então, se a gente pega historicamente os livros de história, a gente vai ver lá um monte de arte ou religiosa ou arte de quadros de grandes governantes. E aí chega no realismo, aí tem lá uma senhora colhendo arroz no contraluz, nem dá para ver o rosto direito. Tipo, enquadramentos que eram completamente diferentes do que existia até então, né? E o realismo tinha essa ideia de mostrar a realidade, mostrar como as coisas eram, tipo, as pessoas de baixa renda, menos favorecidas, né? Tipo, a realidade de fato, né? E não a pomposidade, né? Então, tudo começou ali no realismo. E aí, pensando também nessa arte pela arte, né? Que é o tema principal... Vamos conceituar ali para os ouvintes entenderem um pouquinho melhor, né? A arte pelo seu próprio fim. Então, talvez o que vai também de desencontro ali do realismo, né? Que essa produção de você refletir sobre as mudanças industriais, todas as mudanças que estavam acontecendo. E aí a gente tem a arte pela arte, que é a arte pelo seu fim. Foi uma doutrina? Como que isso aconteceu? Cara, da onde que veio essa doutrina? Isso é ótimo. Isso vem principalmente no Renascimento, que é esse período pós um pouco Idade Média, né? Tem esse momento que a arte ganha um fôlego de novo, né? Porque Dark Times ali na Idade Média, né? Foi um momento meio tenebroso ali. Quando volta... Isso em relação por conta das doenças? Não, isso de forma geral, né? Uhum. Política, ideológica, religiosa, tudo, né? Tudo. Foi um momento meio travado, assim, né? E aí, no Renascimento, o que acontece é que começa a existir um resgate dos clássicos. Daí vem, né, o termo clássico grego, né? E aí começam a existir escolas de arte, né? E escolas, assim, primeiro num sentido de mestre, sabe, aprendiz, e depois num sentido mesmo de linhagens mesmo, de estilos de escultura, desenho e tal, de né? Pensar só nessa estética pela estética, né? E começa a vir um desenvolvimento estético muito grande, né? De pensar geometria, pensar perspectiva, pensar não sei o quê. E aí isso traz uma questão técnica para a arte, né? E aí é aí que surge esse conceito dessa arte pela arte, né? E aí a gente tem ali, aí já no século XIX, né? A gente tem, por exemplo, a burguesia, as mulheres muitas vezes estudavam artes, né? Aí vem o conceito de belas artes, né? Estudavam belas artes. Aí era o quê? Era desenhar paisagem, era só técnica, né? Era só pensar a técnica e não muitas vezes pensar só a questão do belo, só porque é bonito, né? E é engraçado porque a gente ainda herda muito esse conceito e é até curioso a gente herdar muito. Eu conheço pessoas ainda que pensam que a arte é só isso, que a arte é só o belo. Então, é isso que eu ia falar, porque é um conceito que vem dessa história ocidental, sim, mas eu acho que, como muitos aspectos do Brasil, a gente herda muito por conta do colonialismo essa questão do ocidental. A arte pela arte a gente herdou também aqui no Brasil, você acredita? Esse conceito da arte somente... O problema não é ser, né, essa questão de estética. O problema talvez seja essa questão de ser só estética, né? Uhum. Definir a arte somente pela estética e pela técnica. Tem ainda um reflexo, um resquício disso no Brasil? Sim, com certeza. Eu acho que é aquilo. Eu acho que existe isso em linhagens. Depende de onde você... O seu poder socioeconômico, depende da realidade que você está, né? Quando a gente vai pensar num conceito, numa realidade meio burguesia e tal, existe muito esse conceito ainda, né? Mas historicamente existe um momento dessa ruptura. O momento dessa ruptura do belo foi exatamente ali no modernismo, né? Quando vem o modernismo, ele quebra com tudo, né? O modernismo, as pessoas pontuam muito que ele surgiu a partir do impressionismo, no momento em que surgiu a máquina fotográfica, né? Meio que assim, surgiu a máquina fotográfica, por que eu vou ter um pintor? Então, aí, essa função do pintor, ela muda, e aí os pintores começam a pintar de formas diferentes, e isso vai modificando... Porque aí talvez não tenha esse compromisso só com a realidade, você pode... Você pode ir para além dela. Para além dela. E isso é muito louco.
A virada do século XIX para o século XX, ela foi disruptiva para muitas áreas da ciência, né? Então, até que tem aquela coisa da a física, nova física, né? Física quântica, e aí repensar a forma de como pensar as coisas, não sei o quê. E na arte acontece a mesma coisa. Na arte é onde as pessoas se questionam e quebra-se essa ideia de belo, e aí não é mais o belo, aí se abre para várias vertentes. Por isso que tem tantos movimentos nessa época. Tem movimentos que vão pensar a questão da psique, né, do sonho, que é o surrealismo. Tem movimentos que vão extremamente para a política. Tem movimentos que vão destruir a arte, que a função do movimento é destruir a arte mesmo, tipo o dadaísmo. Né, que a gente vai ver reflexo até hoje em dia, tipo o movimento punk. O dadaísmo, né? É aquele famoso do mictório? Do mictório, sabe? E aí vai, né? E aí abre-se vertentes, né? E tipo, não fica uma coisa só, a arte é só isso. Não, a arte agora é uma série de coisas e aí vocês vão ter que lidar com isso. E isso é o interessante, né, Lucas? Você falou sobre o modernismo, tem essa questão do modernismo mais ocidental, mas a gente tem um movimento forte aqui no Brasil, né? Sim. E a gente tem até uma frase que nós trouxemos aqui, a gente tem uma produção chiquérrima aqui, tá? Pedra Cash não é pouco, não. To be or not to be? To be or not to be? That's the question. Do Manifesto Antropofágico, do Oswaldo de Andrade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Você estava comentando que a gente tem essa ruptura da arte pela arte, e a arte, ela se expande, ela fica mais livre. Gente, a gente já vai entrar um pouquinho mais sobre essa arte política, mas é porque tem tudo a ver, né, Lucas? Com certeza. Quando a gente fala se arte é política, é voltar um pouquinho para trás e pensar nesse histórico social com a arte. Como que foi o modernismo para o Brasil? A gente ainda tem esses reflexos do modernismo? Nossa, com certeza. Eu acho que isso que eu vou falar um pouco agora sobre o modernismo, vocês vão entender que essa polarização que a gente vive hoje política era a mesma há 100 anos atrás, porque né, é mais ou menos isso, Semana de Arte Moderna foi 22, né? Então, exatamente há 100 anos atrás, né? To be or not to be, there is a question, né? É uma brincadeira, né? Com uma frase que tem do Shakespeare, né? E o famoso ser ou não ser. Ser ou não ser, E aí o Oswald vai pegar isso aí e trazer para o movimento que ele fez depois da Semana de Arte Moderna, mais para frente, que foi o Manifesto Antropofágico, né? Que era esse conceito de, tipo... a gente tem que comer o que vem do exterior, né? E regurgitar de uma outra forma... né? Mas também bebendo na fonte nossa, brasileira e tal. Foi um processo, foi um momento, esse momento do modernismo brasileiro, foi um momento muito de compreender a identidade brasileira, né? Porque realmente foi um momento, se a gente for pensar bem, foi um momento que realmente o Brasil virou Brasil, né? Porque antes a gente era colônia, né? Então, enfim... não fazia tanto tempo assim, sabe? Que é esse questionamento, o que é ser brasileiro? O que é o Brasil? A era imperial, daquele ponto, de 22, a era imperial tinha sido há pouco tempo, sabe? A abolição da escravatura tinha sido nem 100 anos, sabe? Tipo, um período muito curto, né? Então, era um período mesmo de repensar o que é ser brasileiro, né? E aí a gente tem já uma polarização política aí nesse momento, né? E aí eu gosto sempre de trazendo polêmicas. A gente gosta de polêmica, a nossa polêmica. A gente tem, na Semana de Arte Moderna... a gente tem a presença, por exemplo, do Plínio Salgado. Plínio Salgado é um integralista, né? Integralista, só para quem não sabe, é um pessoal que surgiu no Brasil, que eles falavam Anauê, e eles eles eram nazi-face, né? Nazi-fascista. Meu Deus! Né? Só que é muito confuso existir um nazifascismo no Brasil. Não faz sentido, né? Porque a gente é um povo extremamente miscigenado, né? Então, o Plínio Salgado é um cara extremamente confuso no que ele fala. Porque, tipo assim, ele reivindicava uma nacionalidade, um patriotismo, mas só que... baseado no exterior também. Baseado no exterior, mas aí, sabe, ficava uma coisa confusa. Porque, assim, se a gente for na fonte, o que é exatamente da terra são os indígenas. Assim, quem realmente pertence à terra e quem realmente, vamos dizer assim, é nacionalista, são os indígenas, né? Então, só que isso é muito confuso, né, para todo esse movimento integralista, né? E aí é curioso, você fala assim, pô, mas um cara que era integralista estava ali junto, né, Mas ele fazia parte do movimento modernista. Sim, fazia parte do movimento modernista. Isso Deus. Que é o mais... Ele chegou a escrever... Eu não sabia disso. Ele chegou a escrever na revista Claxon, que era uma revista, tipo... organizada pelo Oswald e pelo Mário de Andrade. Eu acho que isso é muito legal pra gente refletir, né? Porque, às vezes, a gente coloca a experiência do modernismo brasileiro sempre
no pedestal. Então, aí que a gente tem que colocar, que entender que quem tava ali na Semana da Arte Moderna era a burguesia, sabe? E isso faz diferença. E aí existe um momento da ruptura desses dois. Obviamente que eles não andaram de mão dadas o tempo todo, né? Na verdade, eles sempre tiveram um certo atrito. Mas é que existem atritos que eles são saudáveis, que eles servem para, né? E, por um lado, acho que analisando historicamente, foi até bom esse atrito, porque ele realmente deu frutos, né? Esses atritos. E existe um momento da ruptura que a gente tem o Oswald e o Mário de Andrade fazem o Pau Brasil, que é um manifesto, revista e tal. E isso é pós-Semana da Arte Moderna, isso lá para 24. E aí, paralelo a isso, existe o Cassiano Ricardo, o Menotti Del Pitta e o Plínio Salgado fazendo o movimento verde e amarelo. Olha aí o verde e amarelo já. Olha só, vindo, gente. Né? A coisa não é de... Que ano isso? 1900 e pouquinho. Isso é por volta de 1924, 1920, entre ali nessa... esse pós-Semana da Arte Moderna. Nossa, realmente é um ciclo histórico, né? E aí a polarização fica bem clara. Por quê? O Oswald e o Mário ficaram como modernistas, de fato. E essa outra galera, Cassiano Ricardo e essa galera toda, o Plínio Salgado, ficaram com... eles usavam um termo que era passadistas, porque eles eram conservadores, então eles estavam pensando no passado, né? Então, olha essa coisa bizarra. Bem literal, né? Bem literal, inclusive. E aí, complementando, tacando mais lenha na fogueira dessa treta aí, né? E trazendo também para nossa regionalidade, eu já trouxe dois caras aqui que são da nossa região, né? Que é o Cassiano Ricardo, ou seja, o Cassiano Ricardo tinha esse olhar mais conservador. Alô, São José, né? Só para quem tá... São José dos Campos sempre fala muito do Cassiano Ricardo. E aí tem o outro ali que também tem muita polêmica. O Plínio Salgado é de São Bento do Sapucaí, né? O que é até meio triste, porque a São Bento do Sapucaí é uma cidade tão bucólica, tão bonita, assim, e aí tem esse resquício do integralismo, assim, que é triste, né? E, trazendo para essa treta, continuando essa treta aí, a gente tem a treta que é Anita Malfatti versus Monteiro Lobato. Né? Que aí o Monteiro Lobato, ele era um cara bem confuso também, e é interessante a gente pensar nisso, porque todo mundo era... Por um lado, as pessoas estavam num momento meio confuso mesmo. As pessoas não estavam ainda... As coisas estavam se formando nesse cenário, né? Então, o Monteiro Lobato, ele tinha visões progressistas do tipo, o petróleo é nosso. De fato, o petróleo é nosso, legal. Mas ele também tinha... Ele era racista, ele tinha... E até eu já vi várias pessoas falando assim, não, ele não era racista, ele só tinha algumas falas racistas. Ou seja, racista. Na verdade, ele era bem racista mesmo. Ele de fato, foi filiado a organizações eugenísticas, né? Tinha essa visão eugênica. Assim, tipo, e tem partes do que ele escrevia, né? Não, tem documentação. Tem documentação dele sendo abertamente racista. É que a galera pega aquele conto, né? A menina com ovo, alguma coisa assim. As pessoas se baseiam muito na obra dele, mas não é só a obra dele, existem os documentos históricos que comprovam, né? E aí é interessante ver isso. No final da vida dele, ele começa a ir para um lado meio... ele até se filia a um partido comunista, enfim. Parece que ele tem um momento de arrependimento. Não dá nem pra gente se afirmar. Talvez tenha rolado isso no final da vida dele. Mas, assim, é até difícil afirmar isso, assim, né? Porque ele veio mesmo de uma linhagem. Ele veio de uma linhagem de grandes cafeicultores, de donos de terra. E ele tinha essa visão, né? Que fazia parte da época, era muito comum, né? E ele meio que... Não destrói, mas ele interfere muito na carreira da Anita Malfatti, ao ponto de, tipo assim... A Anita Malfatti tinha pegado uma grana, investido quase toda a grana dela para fazer a exposição que ela fez na época, e ele escreve uma crítica metendo pau nela, e assim, do tipo assim, compradores que iam comprar a obra, andarem para trás, deixaram de comprar porque saiu a nota do cara criticando, sabe? E, enfim, e aí... Na época ele tentou se desculpar e acabou sendo machista ainda nas falas, sabe? Bem complicado. Então... esse é um momento que a gente tem um conflito político talvez bem interessante, assim, e talvez o primeiro grande conflito político na história do Brasil, assim, que envolve a arte. Envolve a arte, entendeu? Existe também, ainda complementando esse momento histórico, e só para vocês entenderem como a arte está tão envolvida com a política, né? Esse é curioso.
Os Estados Unidos, né, eles queriam fazer uma política de boa vizinhança com a América Latina, né? E aí eles começam a investir nesses países, né? Porque isso é pré-guerra, né? Pré-Segunda Guerra. Então, ainda estava se decidindo quem apoiava o eixo, né? E quem apoiava os Estados Unidos. E nessa época, inclusive, teve a relação, né? Se um pouco essa efervescência, essas tretas que a gente falou do modernismo, teve esse momento pré-Segunda Guerra, né? Que os Estados Unidos fez uma política de boa vizinhança com os países, né, da América Latina, porque ainda estava se decidindo os posicionamentos, quem quer apoiar quem, né? Tipo, quem quer apoiar os Estados Unidos, capitalista, quem quer apoiar o eixo, né? Que é a Alemanha, Japão, Itália, quem quer apoiar esses né? E o Brasil, o Vargas, inicialmente ele chegou a apoiar, né, o nazismo, né, na época, até porque as pessoas, às vezes nem dentro do país, sabiam das grandes atrocidades que ainda iam por vir, né? Tipo, algumas atrocidades ainda não tinham, né, acontecido e às vezes algumas pessoas nem sabiam que tipo rolava, né, essas perseguições e tal, né? E aí o que acontece? Os Estados Unidos ele começa a financiar os países vizinhos culturalmente para Rapidinho, Lucas, só lembrando, gente. O PedraCast é feito aqui no Cultura no Morro, que é da quebrada Pedra Mar. O nosso estúdio aqui, maravilhoso, ele é todo improvisado, mas é um estúdio foda, como vocês podem estar vendo. E a vida tá acontecendo lá fora. Então tem morador que chama, tem carro que passa, moto que buzina. E é isso, tá tudo bem. Isso tem tudo a ver com arte, né, Lucas? Tem tudo a ver com arte, tem tudo a ver com política. Tem tudo a ver com arte. E aí o que acontece? Vocês devem conhecer Zé Carioca, por exemplo, né? Zé Carioca é fruto desse encontro, de realmente existia um órgão político dentro dos Estados Unidos que cuidava dessas políticas de boa vizinhança e ele investiu em cultura nesses países, né? Então existia uma filial, vamos dizer assim, da Disney aqui no Brasil, na era Vargas, e existia também uma organização política dentro do Brasil, do governo mesmo, né? Voltada para fazer essa ponte. E eles começaram a desenvolver, por exemplo, animações que falavam sobre... que era voltado exatamente para as pessoas do campo, né? Falando, por exemplo, sobre doenças, né? Tipo, higiene pessoal, lavar as mãos, não sei o quê. Porque os Estados Unidos tinha um interesse também de melhorar a saúde pública né, do nosso país e dos países vizinhos, pensando mesmo como mercado, pensando também como, sabe, tinha essa visão. Nesses possíveis consumidores. Possíveis consumidores e tudo e tal. E o Zé Carioca, ele é um personagem que, né, aí feito pela Disney. A Disney foi paga pelo governo americano para fazer esse tipo de atuação, né? Tanto é que tem uns vídeos aí que às vezes até difícil de achar, porque a Disney tenta ocultar isso, né? Que é vídeos que pró-guerra, né? Vídeos da Disney pró-guerra, tipo Pato Donald metralhando a galera. Só tem umas coisas assim. Dirigindo avião de guerra, umas coisas assim, né? Porque realmente não foi nem assim, a Disney, vou fazer isso. Não, foi o governo dos Estados Unidos que Nossa, muito interessante. Pagou, sabe, para isso. E isso influenciou a gente, né? Muito louco. Então, Carmen Miranda, sabe? Tem muitos filmes nessa época que retratam o Brasil como se fosse, pô, Brasil, mó da hora. Filmes americanos, né? Retratando o Brasil, né? Então, cara, isso é arte e política total, assim. Só para vocês entenderem até que ponto, né? O governo pensa, sim, a política como... E sempre pensou, na verdade, né? Como massa de manobra, como para fazer manobras políticas, né, e controlar as massas, né. Muito interessante tudo que você falou. Então, a gente tem vários pontos, né. Durante um tempo, a arte também não era tão vista assim como essa questão artística, o conceito artístico não era tão pensado. Aí a gente trouxe alguns movimentos que começaram a pensar sobre isso, como, por exemplo, o realismo. Aqui no Brasil, a gente pensa muito sobre o modernismo, que trouxe essa quebra, né. E aí, agora, a gente entra mais para essa discussão atual, né, Lucas? Você trouxe esse histórico do Brasil, que realmente a arte tem tudo a ver com política. A gente tem resquícios disso até hoje. Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente vive numa democracia.
ainda não é uma democracia plena, a gente precisa ainda chegar até lá, existem muitos desafios, muita desigualdade, mas a gente está encaminhando, né, para uma democracia plena, né, buscando isso. Pensando nisso, tem também o rolê do artista não querer se posicionar, do rolê do artista ter o direito de falar que não, a arte não é política, não tem nada a ver, a arte é só fim estético mesmo, e é somente isso. Como que a gente lida com essa complexidade do assunto arte pela arte, sem que a gente também extrapole o direito do artista, dessa arte livre que você citou? Esse é um assunto bem que dá muito pano para manga, né? Assim como qualquer outro assunto que é relacionado da arte, né? A gente está falando de ciência humana, e ciência humana exige muito diálogo, né? As coisas não são exatas aqui, né? E às vezes até as opiniões elas vão mudando conforme o tempo, né? Conforme o contexto social e tudo e tal, né? Mas eu entendo isso, assim, eu entendo que a arte ela tem essa liberdade, então a arte pode ser de repente só, pô, eu quero pegar meu violão e tocar uma música sobre o que eu estou sentindo, sobre o meu sentimento, e é uma coisa muito particular, né? Só que, obviamente, e eu entendo que a arte, nesse sentido, ela pode até não ser política, porque ela está falando do indivíduo, ela está pontuando sobre o indivíduo, mas a partir do momento que você escolhe colocar isso para o mundo, divulgar para as pessoas e colocar isso, sabe, tipo, você está tornando ela pública e, consequentemente, você está tornando ela política no sentido de polis, de comunidade, né? Então, e ela vai reverberar de alguma forma, as pessoas vão interpretar de alguma forma, né? Às vezes interpretar de um jeito que nem era o que você estava pensando, saca? Então, eu acho que tanto o artista quanto o espectador, é importante que ele tenha consciência sobre isso, sobre esses desdobramentos, né? E a arte, a partir do momento que você coloca no mundo também, ela pode ser ressignificada, né? O artista perde um pouco até o controle sobre isso, cara. E aí você tem que saber lidar com isso, assim, né? E sobre o posicionamento do artista em si, se o artista deve se posicionar ou não, cara, isso também não é uma resposta... não tem uma resposta exata para isso, assim, né? Eu acho que é tudo uma consequência, assim. E isso vai depender bastante principalmente da comunidade que você está inserido, de onde você está inserido. Tipo, às vezes você está inserido numa comunidade que é politicamente ativa, tipo, os seus parceiros todos ali estão politicamente ativos, estão buscando por lutas sociais e tal, não sei o quê, e você está tipo, não me posiciono, automaticamente você vai sentir a pressão da comunidade. A comunidade mesmo vai te pressionar, mas e aí, cara? Você não vai se posicionar, né? O silêncio também acaba sendo um posicionamento, assim. A gente trazendo mais polêmica, a gente teve aquele caso da Anitta e Jojo Todinho, né? Que, tipo... Agora evoluiu para o Whindersson Nunes. A gente teve... foram duas pessoas que, na mesma época, foram pressionadas para se posicionar politicamente. A Anitta se posicionou depois de pressão, ela se posicionou. E hoje em dia ela é uma das pessoas que tem mais artisticamente levando esse debate político e arte, né? Hoje em dia parece que ela vestiu essa camisa, sabe? Até acho que o último álbum dela, inclusive, eu acho que foi... eu entendo o último álbum dela como politicamente engajado, assim. Certeza, por mais que você fale, mas ela toca funk proibidão. Tá, mas ela chegou no ápice da carreira dela. Ela podia fazer o que ela quisesse da vida dela. Sabe? Ela podia parar com a carreira dela se ela quisesse. Ela escolheu fazer um funk muito voltado para os anos 90. Um funk mais raizão mesmo. Sabe? Bem carioca, bem nessa pegada funk proibidão. Isso é político, sabe? Tipo, ela tá mostrando pro mundo. Ela agora é uma artista que o álbum é internacional. Tem ela cantando em espanhol, ela cantando em inglês, ela cantando em português, né? Tipo... Essa é uma decisão, sabe? Inevitavelmente, a gente como espectador e pessoas da arte que criticam, pensam na arte e tal, não dá para inevitavelmente pensar nisso. Ela está fazendo uma escolha ali, né? E essa escolha acaba sendo política, né? Agora, o Jojo Todinho, não, né? O Jojo Todinho, ela até se contradiz agora, que a gente está tendo, infelizmente, essa tragédia no Rio Grande do Sul.
ela se posicionou, né, criticando os políticos e tal no Rio Grande do Sul, mas aí quando foi na pandemia ela não falou nada, né? Tipo, ela não se posicionou lá, né? Também uma questão de apropriação de debates e de temas, né? Que eu acho que conversa muito com o primeiro episódio, que a gente falou sobre mídia, destaque e tudo mais. Tem uma apropriação ali de artistas para ir também no engajamento. Exatamente. Eu penso assim, se a pessoa se a pessoa, às vezes, os artistas, eles se comunicam de outras formas, né? Eu entendo isso. Às vezes o artista, o jeito dele se comunicar é realmente, cara, pegando um violão e cantando, e é assim que ele consegue se comunicar. Se coloca o microfone na frente dele, ele vai falar, sabe? Se coloca ele para falar nas redes sociais, no Stories, o cara vem e fala um monte de bosta, um monte de groselha, porque ele não tem essa dialética, ele não sabe, né, fazer esse... E eu acho que se a pessoa... O importante é que a pessoa tenha consciência disso. Fala assim, beleza, eu não sei falar em público, não sei me pronunciar, então, mano, não fale, sabe assim, né? E aí, se o cara quiser se posicionar politicamente, ele vai se posicionar na arte dele, no que ele... E as pessoas que se busquem entender a arte dele para tirar conclusões sobre o posicionamento, né? E eu acho que também tem uma outra questão. Você está inserido na comunidade, você está inserido numa vida, né, pública, inevitavelmente você está inserido na política, né, de alguma forma. A sua arte, eu acredito que a sua arte, mesmo que o seu fim não seja político, por exemplo, você pode falar sobre amor. Você não tem um fim político de criticar ou denunciar alguma coisa, mas a sua vivência, o seu cenário... Por exemplo, uma pessoa negra da periferia, um homem negro da periferia falando sobre amor é tão politicamente quanto um rap que denuncia alguma tragédia. Claro, porque, por exemplo, às vezes uma música que é sobre amor, uma música que é sobre, sei lá, depressão, uma coisa que é muito interna, né? Isso pode reverberar no seu ouvinte. O seu ouvinte fala assim, putz, cara, eu passei por isso também. Isso dá uma consciência, que é uma consciência, na verdade, pessoal para a pessoa, né? Quase uma autoajuda, assim, vamos dizer, né? Então, sim, e continua sendo político, porque tem a ver com a polis, tem a ver com a comunidade, né? Não é o político partidário, que às vezes, quando a gente fala político, a gente já pensa em governo, em polarização partidária, né? E não é bem isso, não é só isso, né? Lucas, o nosso papo reto está chegando ao fim. Nós gostaríamos de falar muito mais coisas, gente. Como eu falei ali no começo, é um debate muito rico. É um papo que dá vontade de levantar e lembrar dos fatos. Enfim. Posso fechar com... Pode fechar. Não, antes, segura que tem vai lá. A gente chama de jogo de 3 referências. Ah, né? demorou. Como é um tempo muito curto, então a gente vai jogar para você, ouvinte, que quiser se aprofundar no assunto. E aí o nosso participante aqui, né, vai jogar 3 referências aí sobre esse tema, que você acha que é da hora para se aprofundar, tirar um tempo, ler. 3 referências, Lucas. 3 referências. Eu vou pegar as mesmas referências que teve do entrevistado anterior, né? Então, tipo, umas pessoas para vocês seguirem, eu acho que 2 pessoas que eu vou indicar aqui, que é o Felipe Gramaldi, que é um cara que sempre fala sobre arte, assim, no Instagram e tal. Então, seguindo ele, você vai conhecer outros artistas, sabe? Então, acho que isso é bacana. Não é nem exatamente... Ele não traz nem exatamente um debate político. Quer dizer, muitas vezes ele traz até um debate político pelas escolhas dos artistas que ele traz ali, né? De livro, trago aí Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Krenak, né, cara? Também... de novo, não é uma coisa especificamente sobre arte, mas, cara, eu acho que ler esse tipo de coisa, acho que todo artista precisa estar conectado com essas coisas. Esse livro, pra mim, na pandemia, foi um respiro, assim, gigantesco. E indicando alguém aí da região, dos rolês e tal, indico o pessoal aí do Praxis Decolonial. Legal. Do Como é que a gente fica, que é um evento que eles estão fazendo aí, o Mandu, É de qual Julião. cidade aqui do Vale? Envolve o pessoal mais São José, mas tem pessoas de outros cantos São aí José também. é tudo nosso. São José, Jacareí, tudo vale, perto. né, cara? É o vale. Da hora. E indico os pessoal, o Núcleo Abantesma, aí, o pessoal que faz aí uma arte bem diferente, que era até o que eu queria terminar falando, na verdade. Pode fechar, vamos fechar então. Que é sobre a realidade que a gente vive hoje, né, cara, da arte. Hoje a gente vive um momento da arte decolonial, que é o momento que a gente está, talvez uns primeiros momentos da história, assim, que a gente vê fortemente pessoas que sofreram, populações que sofreram com o colonialismo,
tendo poder e podendo falar sobre arte, podendo fazer arte, né? Então, a gente tem muitos artistas afrodescendentes, indígenas, né, acontecendo. E isso se deve a duas coisas, que eu acho que essa é a minha mensagem que eu queria passar, né? A duas coisas. A políticas públicas, né? Então, as políticas públicas que existiram de tipo, cotas, que vocês veem por aí, cotas de negros, cotas de indígenas, isso é reflexo. Então, isso que a gente está vendo, os artistas que a gente está vendo agora, é reflexo disso também. E os movimentos sociais, porque não existe política pública sem ter movimento social. Então, tem que ter movimento social para se colocar, né? Então, galera, estudem, votem e façam coisa acontecer. Ano de eleições municipais, pessoal. Mas isso é muito legal e a gente agradece muito sua participação, Lucas, porque o Cultura é isso que você falou, né? Esse movimento social e, ao mesmo tempo, a gente está fazendo arte. Cada integrante aqui do Cultura faz um tipo de arte, um tipo de comunicação social e a gente deriva muito dessa ocupação e dessa apropriação das leis públicas também. E eu acho que tem tudo a ver com o que você falou. Arte é política? Pode não ser, mas a maioria do tempo é. E é muito importante a gente prestar... Não necessariamente né? Mas a maioria do tempo é. E é muito importante a gente se apropriar disso sempre que a gente pode e discutir sobre isso. Lucas, muito obrigada pela sua presença. Gente, primeira vez de podcast. Primeiro podcast. Lucas. Ele arrasou, né? Pelo amor de Deus. Sendo professor também, não tem como não arrasar, né, Lucas? Valeu, agradeço. Você já está acostumado com grande coisa. Muito obrigada. Sucesso aí na sua carreira artística e de docente também. A gente do PedraCast agradece muito. É isso aí, valeu. Gente, tem mais 2 episódios ainda. Fica aí no nosso canal do YouTube, Cultura no Morro, se você tá ouvindo aí no seu treino, no seu foninho. Só no Spotify, fica atento. Mais 2 episódios da 4ª temporada do PedraCast, Papo Reto. Fui!